Muito boa tarde, mais uma vez, seja bem-vindo à nossa rúbrica semanal a olhar o mundo missionário. Com esta perspectiva cristã e missionária, que fazem parte da mesma moeda e que fazem parte também da nossa identidade como cristãos pelo nosso batismo, sermos verdadeiramente filhos de Deus que recebemos e que também evangelizamos o nosso próximo e o nosso irmão. E este sentido de evangelização tem sempre esta largueza do mundo, ou seja, estes povos e estas culturas, estes nossos irmãos espalhados por todo o lado, vivendo a mesma fé e testemunhando com o mesmo amor esta comunhão de irmãos. Está aqui connosco o Padre Tony Neves. Bem-vindo, Padre Tony. Obrigado, é mais sempre uma vez alegria. ao nosso programa. E com o Padre Tony Neves nós hoje vamos fazer, digamos, uma viagem pelo mundo. Pelo serviço que ele tem como superior provincial, tem visitado os nossos confrades, que estão espalhados por esses cantos e pelos vários territórios de missão, e ele, como superior, está e convive e vive com esses missionários também como uma palavra de ânimo, de entusiasmo e, ao mesmo tempo, perceber que o missionário, na realidade, vive muitas coisas e muitas experiências. Vamos, então, fazer aqui um périplo pelo nosso mundo e pelas várias áreas onde tu já foste percorrendo. Vamos, se calhar, talvez começar pelas mais recentes. A última tua viagem que fizeste a Moçambique, onde passaste a Semana Santa. Foi uma viagem absolutamente fantástica. Em termos climáticos, dura, porque está muito calor e estava a chover muito, com muitas trovoadas, muitas estradas alagadas, e então as picadas mesmo do Arco da Velha. Mas em termos de vivência e em termos de missão, uma visita absolutamente extraordinária. Porque eu visitei as 4 comunidades onde os espiritanos estão em Moçambique, em 4 dioceses diferentes, na Beira, no Chimoio, em Nampula e em Nacala, e inclusivamente fiz uma experiência litúrgica que pode considerar-se fraturante, porque a gente sabe que o Tríduo Pascal, desde Quinta-feira Santa até à Vigília de Páscoa, é uma única celebração. E eu consegui viver cada um desses momentos numa diocese diferente, porque na Quinta-feira Santa estava eu nas periferias da Beira, na nossa paróquia da Natividade, uma paróquia muito, muito pobre, nos arrozais, com gente muito simples, mas uma comunidade muito viva, muito jovem. E depois, a Sexta-feira Santa, vivia nas periferias da cidade de Nampula, também com uma via sacra que durou muito tempo, que devia ter umas 2.000 pessoas, quase só crianças e jovens, que é uma das imagens de marca destas igrejas, sobretudo em África, também um bocadinho na América Latina. Depois vivi também a celebração da Paixão, lá, nessa mesma paróquia de São João de Deus. O Sábado Santo, portanto, a Vigília Pascal e o Domingo de Páscoa foram vividos já em Nacala, na nossa missão de São José de Itoculo, primeiro no centro da missão, com muitos batismos, com alguns casamentos, e depois numa paróquia já, numa comunidade muito interior, que precisei de bastante tempo de jipe para andar no meio, sobretudo das plantações de algodão, até chegar lá, e depois debaixo de uns enormes cajueiros, também uma missa de Páscoa que durou umas horas, também cheinha de batizados de catecúmenos e também de casamentos. Aí eu percebi que isto de dizermos que os espiritanos são essencialmente para os mais pobres e abandonados tem uma expressão muito evidente por terra de Moçambique, porque todas as nossas missões ali são missões de periferia complicada. Na Beira, não deixa dúvidas. No Chimoio, é já na fronteira com o Zimbábue, também é uma missão muito interior e muito periférica. E depois em Nampula e Nacala, também é essa a situação que os nossos confrades vivem. Gostei muito porque foi em termos celebrativos, muito, muito bonito, muito belo, mas ao mesmo tempo percebi como é uma missão difícil e, por isso, desafiante para os espiritanos. E é perceptível nos nossos missionários em campo, que são homens dedicados de manhã à noite e com uma azáfama muito grande para irem visitar em todas aquelas comunidades que se organizam em comunidades digamos, de base, de ministérios. Sim, a Igreja de Moçambique tem características que são muito próprias e que derivam da opção
do governo marxista-leninista liderado por Samora Machel, que proibiu, expulsou a maioria dos missionários, confiscou os bens da igreja e os missionários que lá ficaram foram proibidos de se mexer. O que quer dizer que as comunidades do interior só sobreviveram organizando-se internamente e, portanto, e o esforço dos bispos e dos missionários a partir das sedes e dos municípios era de estruturar tudo muito bem e depois fazer-se chegar as mensagens às comunidades, dizendo, tanto vocês vão fazer, o catequista geral coordena, depois arranjam alguém que trate da liturgia, alguém que coordena a catequese, alguém que tome conta das questões de justiça e paz, alguém que se encarregue mais um bocadinho da educação, outros que se encarreguem de outras coisas, ou seja, a igreja ali é claramente ministerial. Há ministérios, todos ou quase todos laicais, e depois a igreja cresce com o compromisso dos leigos, que cada um na sua área dão o seu melhor para que a comunidade cresça. E depois, certamente, gerando comunhão entre todos aqueles que fazem parte da comunidade, as coisas avançam. E nota-se muita autonomia laical na igreja em Moçambique e uma vontade enorme de formação para que depois cada um e cada uma na sua comunidade possa cumprir a sua missão. E a esse nível acho que é um exemplo. Essa perspectiva positiva da Igreja em Moçambique, uma Igreja viva, dinâmica e alargada, que é um país grande, se calhar não se pode aplicar na perspectiva política. É um país que tem umas certas dificuldades e agora, ultimamente, tem tido algumas conturbações. Percebeste, na realidade, como é que, a nível político, este grande país pode dar saltos qualitativos? A situação ali é muito complicada porque a estrutura de governo é a mesma da Guerra Civil. Ou seja, os combates oficialmente já acabaram em 1988, portanto, há muito tempo, mas a verdade é que o país continua bipolarizado com apenas dois grandes partidos. Tem outros, mas que em alguns sítios começam a ter alguma força, mas assim, no todo do país, continua a ser a Frelimo e a Renamo que mandam, não é? Que mandam. E a mentalidade, acho que continua a ser mesmo uma mentalidade de confronto, a nível assim de ideias, de palavras, e a esse nível não sinto que politicamente o país tenha evoluído muito, o que é pena. E depois têm acontecido algumas situações que são tristes. Assassinaram o governador de Nampula há alguns meses a esta parte, era um homem independente e, pelos vistos, pelo que eu pude avaliar, um homem que estava a fazer um bom trabalho. Também, enquanto eu estava lá, precisamente, enquanto eu lá estava, também fizeram uma emboscada a um jornalista, um pivô de televisão que era muito conhecido pelas suas posições assim muito livres e por isso muitas vezes também atacava quer posições da Frelimo, quer da Renamo, foi vítima de um sequestro, foi maltratado. Enfim, a liberdade da expressão ainda deixa muito a desejar e em termos políticos há de facto ainda uma manipulação muito grande por parte do partido do governo e por parte da Renamo nas áreas que controla. Agora, a morte que não estava muito prevista de Afonso de Lacama pode não ajudar muito a isto. Vamos lá ver como é que a Renamo se reestrutura e como é que as relações Frelimo-Renamo são a partir do momento em que o líder histórico e único líder até agora da Renamo desaparece assim tão inesperadamente. Vamos lá ver. Subindo um pouco mais no continente africano, também estiveste ultimamente em Angola, por ocasião dos 150 anos da presença dos missionários espiritanos nesse país. Foi uma festa. Foi uma festa enorme, enorme, enorme. Eu tive a oportunidade de ser acompanhado por um dos nossos veteranos, o padre Casimiro Oliveira, que tinha lá estado muitos anos antes da independência, sobretudo nas áreas diamantíferas e em Malange, e que me acompanhou nessa visita jubilar e por isso, até por causa dele, percorri caminhos onde nem sequer antes tinha ido. Por exemplo, a área diamantífera, a Lunda Norte, eu nunca tinha estado no Dundo, nem em Lucapa, e estive com o padre Casimiro. E o ir lá ao extremo norte, a uma área que tem tido alguns problemas, que é uma área de exploração de diamantes e por isso uma área muito, muito cobiçada, mas onde as populações estão bastante empobrecidas e onde os preços de tudo estão muito inflacionados, o que dificulta a vida das pessoas mais pobres, mas nota-se uma diferença relativamente grande em relação aos centros de cidades, como é o caso de Malange, Luanda, Benguela, Lubango, Huambo, Cuito, onde
a vida já está um bocadinho mais estruturada, onde há meios e as coisas aparecem, muita gente obviamente não tem dinheiro. A única questão que se coloca, e é uma questão grave, e em termos de futuro pode ser um problema sério, é a do aparecimento e aumento muito significativo do tamanho dos ditos MUSECs, aquelas áreas periféricas das grandes cidades que são autênticos bairros de lata, se usarmos uma linguagem latino-americana, são autênticas favelas, onde não há, regra geral, saneamento básico, onde a eletricidade chega por puxões dos postes, em condições muito precárias e altamente arriscadas, e onde, de facto, as pessoas sobrevivem com dificuldades, com muitos esquemas, onde há muita violência, onde a pobreza é muito grande. E aí não se vê grande resposta por parte das autoridades. Quer dizer, os dinheiros existem, os petróleos dão dinheiro, os diamantes dão dinheiro, as pescas dão dinheiro, há já alguma agricultura que dá dinheiro, mas depois esses dinheiros não chegam a quem deveriam chegar. Os investimentos na saúde são muito fraquinhos, a ponto de não haver propriamente assim uma garantia de que quem adoece é bem tratado, daí que os índices de mortalidade infantil continuam enormes, os problemas na área materno-infantil também são graves, as malárias continuam a matar muito, depois há muitas febres tifoides e cóleras e outras doenças que são típicas de situações de pobreza e de falta de resposta por parte de um Serviço Nacional de Saúde que, se existisse e funcionasse, iria ser muito bom para as populações, sobretudo para os mais pobres. Claro que quem é rico vem à Europa ou vai à África do Sul, ou então ainda pode recorrer às clínicas que existem nas grandes cidades, mas que são caríssimas. Quem não tem dinheiro não se safa. O que mais me impressionou em Angola foi mesmo este crescimento a duas velocidades. Os mais ricos que vivem nos sítios assim, mais históricos das cidades ou então nas novas urbanizações, que vivem relativamente bem, e depois os mais pobres que estão atirados para os MUSECs ou a viver no interior do país em condições ainda muito, muito precárias. Acho que é o desafio maior que Angola enfrenta em termos económicos, sociais e políticos, é, por um lado, mais liberdade de expressão, uma democracia mais cimentada e depois uma divisão mais equitativa dos bens, o que passa por um combate sem tréguas à corrupção. Mudando de direção para o continente da América Latina, onde também fizeste uma visita aos nossos confrades, aos nossos colegas do Paraguai, da Bolívia e do México. Como é que sentiste a Igreja da América Latina, que sendo um continente, sobretudo a América Latina, onde tem havido um crescimento e uma vivência da fé diferente, mas também viva? A América Latina é muito marcada, e eu conheço sobretudo a América Latina do Sul, não é? É muito marcada por desigualdades sociais gritantes. O Brasil é um exemplo típico, mas a Bolívia e o Paraguai, dois países que visitei agora recentemente, ainda mostram mais esse fosso entre ricos e pobres. E as igrejas aí são igrejas muito fortes porque depois do Vaticano II assumiram muito as orientações da Gaudium et Spes, sobretudo, e tentaram fazer uma opção clara pelos mais pobres. E essa opção é visível, não é? Nós vemos uma igreja muito presente nos meios favelados, muito presente nos meios campesinatos, muito presente em realidades muito abandonadas, como é o caso da Amazónia e dos povos ribeirinhos. E isso a gente nota aí uma presença de igreja e vê-se que a igreja tem muito crédito. Porquê? Porque está do lado dos pequeninos e dos pobres e ajuda, evangeliza, anuncia o Evangelho, essa é sempre a maior ajuda que se pode dar. Mas depois também intervém socialmente, ajudando realmente as pessoas a combater a sua pobreza, a encontrar emprego, a ir à escola, a ter acesso aos cuidados mais elementares de saúde, a defender, a Igreja defende muito os direitos das pessoas, sobretudo aqueles que facilmente são espezinhados pelos poderes instituídos. Agora, na Bolívia e no Paraguai, que são dois países interiores, portanto não têm acesso a mar, e isso na América Latina é uma pobreza extrema, a gente nota que são povos que historicamente foram muito abandonados e onde um capitalismo selvagem fez com que meia dúzia de pessoas tenham tudo e o resto do povo não tem quase nada. Isso nota-se, é gritante esse fosso entre ricos e pobres. E a Igreja tem tido um trabalho muito, muito intenso e mantém esse trabalho de preocupação pelas tais periferias e margens. E, por exemplo,
Uma das coisas que me chamou muita atenção foi o trabalho que os espiritanos têm no mercado abastecedor de São Lourenço, em Assunção, no Paraguai, onde criaram lá o projeto Gotas de Amor, que tenta acompanhar e apoiar meninos de rua que passam um dia, e se calhar à noite, no grande mercado abastecedor da cidade capital, do Paraguai, e vivem ali em condições absolutamente miseráveis, usados e abusados por todos, e a tentar rouba aqui, mexe acolá, pega nisto, pega naquilo, sobreviver. E são centenas e centenas das crianças e adolescentes que crescem nesse ambiente. Estamos a imaginar quando chegam os jovens, na sua maioria, degeneram em delinquentes, porque nunca foram à escola, nunca tiveram família estruturada, nunca tiveram valores que lhes fossem implementados. Quer dizer que não se pode esperar muito. E os espiritanos, todos os sábados passam o dia lá no mercado, com equipas de rua, servem uma refeição que para muitos será a única refeição quente que têm durante toda a semana, mas sobretudo estão lá, estão com eles, reúnem-nos, conversam com eles, tentam incutir alguns valores. Depois há uma Eucaristia que é celebrada lá no meio do mercado, tem lá assim um espaço que funciona como uma espécie de capela, uma barulheira monumental, mas também lá estive nessa Eucaristia e muitos deles participam, outros já não participam, mas pronto, é um sinal. E esses sinais eu encontrei-os um bocadinho por todo o lado. Por exemplo, no Brasil, na Amazónia, impressiona, por exemplo, uma periferia da cidade de Manaus, onde está o padre Gaspar, absolutamente notável o trabalho que se faz lá. E depois acompanhei o padre Firmino em diversas das viagens Rio Amazonas acima, Rio Amazonas abaixo, sempre a apoiar aquelas povoações ribeirinhas que estão muito abandonadas e com muitos problemas a nível de saúde, a nível de escola, a todos os níveis, não é? E o trabalho se faz. E depois lá mais embaixo, quer com o padre Manuel Martins Sebastião, quer com o padre Assis, depois um bocadinho mais acima, estou a falar já de São Paulo, das periferias, mas um bocadinho mais acima, no Rio, o padre Serra, o padre Laurindo e o padre Luís, que estão ali em Queimados, que é aquela baixada fluminense, que é um foco de violência enorme. E nesses contextos que são todos eles muito favelados, o trabalho da Igreja é um trabalho de implementação de valores e é preciso, são áreas onde está tudo muito desestruturado, por isso também os valores vão todos embora. Há muita violência, há muito assalto, há muita violação e o trabalho da Igreja é um trabalho, por um lado, de ajudar a moralizar, ajudar as pessoas a perceber que esses não são caminhos de futuro, essas não são atitudes dignas, mas para além disso também ajudar socialmente a resolver problemas sérios e muitas vezes é preciso mesmo dar o pão, muitas vezes é preciso dar a tal cesta básica. Eles têm muitas dinâmicas socio-caritativas que funcionam e que salvam muitas vidas e muitas vezes conseguem que médicos e enfermeiros gratuitamente recebam pessoas doentes que nunca teriam hipótese de recorrer a um médico que fosse preciso pagar. E nisso os espiritanos, dia e noite, trabalham, estão ali, estão com o povo, conhecem as necessidades, anunciam o Evangelho, mas um Evangelho que de facto é libertador. Nestes últimos 24 anos da tua vida, tens andado aqui pela Europa e concretamente aqui no nosso Portugal, em vários trabalhos, na animação missionária, com os Jovens Sem Fronteiras, como jornalista também que és. Como é que tem sido aqui neste canto de Portugal, a vivência missionária e os desafios que temos pela frente? Portugal é um país que tem uma tradição missionária muito forte, não é? Desde o início da saída dos nossos navegadores, que os missionários fizeram questão de partir, não é? E o facto de termos tido sempre muita gente fora fez com que dentro houvesse dinâmicas criadas para apoio. Durante muito tempo, Portugal foi sobretudo uma retaguarda. Aqui, as nossas famílias, as nossas comunidades paroquiais rezavam muito pelas missões, faziam surgir no seu seio vocações missionárias e juntavam meios materiais para apoiar as linhas da frente. Desde há uns anos, esta parte que o figurino está a mudar e está a mudar para melhor, ou seja, o laicado está missionariamente mais comprometido e, portanto, neste momento não são só os padres, as irmãs e os irmãos, membros de institutos missionários que partem, portanto, há muitos leigos que partem e esse é um sinal dos tempos muito, muito forte. E, por outro lado, também as comunidades estão a perceber que a situação em Portugal, como na Europa, está a mudar muito em termos religiosos
E nós temos já muitos contextos de primeira evangelização ou de nova evangelização em território nacional, o que quer dizer que as nossas comunidades têm que se tornar também elas missionárias. Também para aqui, não só para fora, mas também para aqui. E isso ajudou a criar dinâmicas onde a presença dos missionários com experiência lá fora se torna inspiradora. Há muita evangelização que se faz, as semanas missionárias, uma série de iniciativas que se inspiram no trabalho que os missionários adjuntos durante séculos fizeram lá fora e que continuam a fazer. Portanto, a esse nível acho que é um contributo importante que nós estamos a dar. E por isso todas as nossas dinâmicas de animação missionária, de pastoral missionária, de sensibilização, onde quer que seja, nas paróquias, nas escolas, através dos movimentos missionários, etc., tudo isso está a ajudar a dar a Portugal um espírito missionário, uma dimensão missionária que é para continuar a olhar para fora e para criar condições para as pessoas partirem, continuar a manter essa chama acesa, mas ao mesmo tempo para trabalhar também em Portugal com as mesmas ferramentas, os mesmos critérios, os mesmos objetivos com que os missionários partem quando são enviados em missão lá para fora. E nos últimos 24 anos eu tenho estado com sede aqui em Portugal e tenho sentido também esta evolução, o que é bonito. E o facto dos nossos bispos terem decidido que a partir de outubro até ao próximo ano teremos um novo ano missionário em Portugal e a carta Todos e Sempre em Missão que publicaram neste Pentecostes, acho que vão ajudar as nossas comunidades a reavivar essa chama missionária e a fazer com que todo o Portugal se torne missionário, cada vez mais missionário. Uma última pergunta. Em julho passado deixaste de ser provincial. Quais são os teus sonhos, quais são as tuas expectativas agora? Eu, desde há muito tempo, ando a dizer que não alimento projetos pessoais. Eu costumo dizer, a brincar, mas muito a sério, que cada cristão tem três linhas de obediência e devem estar hierarquizadas. Todos devemos uma obediência muito séria ao Papa Francisco. Eu, como espiritano, devo uma obediência muito forte ao meu superior-geral. Como membro da província portuguesa, devo obediência ao meu provincial. E por isso não devo estar a preparar, a fazer camas, a preparar futuro. Devo estar aberto para que me venham as propostas que para mim serão muito mais que propostas, serão mesmo um convite para repartir. A condição, que não é condição porque eu não tenho direito de pôr condições, mas o meu pedido há muito tempo, e filo ao Superior-Geral e filo no quadro do meu Conselho Provincial, gostaria que ao fim de todo este tempo aqui em Portugal, que me dessem a oportunidade de continuar a missão fora de Portugal. Acho que o missionário adjunto deve ter sempre esta abertura a partir, a sair das suas fronteiras, e eu mostrei já, disse isso ao Superior-Geral e disse isso ao meu Conselho, e por isso eu não vou fazer a minha cama e eu partirei para onde acharem que deve ser o meu lugar de missão futura. Estou preparadíssimo para partir para onde quer que seja, não ponho qualquer condição e o importante é que a missão continue. Estou absolutamente disponível. Tony, muito obrigado. Muito sucesso agora para essa nova etapa da vida e com certeza sempre com o mesmo espírito missionário. Caro espectador, mais uma vez veio até nós o Padre Tony Neves para nos ajudar a perceber como é que esta abrangência do campo missionário tem também a sua riqueza e a sua pluralidade. É bom nós percebermos com estes testemunhos e com estas entrevistas que a nossa Igreja é esta Igreja mesmo universal e missionária. Obrigado por nos ter acompanhado, por cada vez estar a ser fiel a este programa. Contamos consigo para a próxima semana.